Cris Guterres aqui, jornalista de UOL, e essa é a nossa série, nosso videocast, o seu videocast, Tempo é Cura. Nesse espaço aqui, nós abordamos como o tempo impacta na jornada das pessoas com câncer de mama. Esse é o nosso terceiro episódio, nós temos episódios importantíssimos que gravamos anteriormente. Eu espero que você tenha assistido. Não assistiu? Então é só voltar uma casinha e assistir, porque a gente já falou aqui sobre como o diagnóstico precoce e o tratamento, iniciando no tempo certo, o mais cedo possível, é imprescindível para que a gente transforme o câncer de mama em uma doença curável. A gente também teve um segundo episódio onde a gente falou de políticas públicas e como é que elas são criadas para que a gente possa ter mais equidade no tratamento do câncer de mama e ampliar o cuidado no SUS e na rede privada em todo o Brasil. E hoje, que é o nosso episódio aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o impacto financeiro do câncer de mama. Tem um impacto que existe aí e ele afeta as famílias, ele afeta o financiamento da saúde e nós precisamos entender como. Então, eu trouxe aqui dois especialistas. Eu trouxe aqui o Everton Macedo, que é farmacêutico, mestre e doutor em Ciências da Saúde, foi diretor do Departamento de Economia da Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, veio direto da França porque ele está como pesquisador na Universidade de Paris City e trouxe também o Dr. Fernando Maia, que é médico sanitarista, doutor em saúde coletiva e que atuou como coordenador geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Everton, Fernando, muito obrigada, que prazer receber vocês aqui. Eu que agradeço, Cris, pelo convite e é um prazer estar com você aqui hoje. Que bom, que obrigada, Fernando. Cris, muito obrigado pelo convite. Estou muito animado com essa conversa que nós vamos ter. Gente, eu tô mais animada porque Fernando veio de Brasília, Everton veio direto de Paris, ou seja, só vieram para sentar nesse sofá e esclarecer informações extremamente importantes, porque a nossa missão aqui é trazer para o nosso público informações relevantes para que a gente permita que cada vez mais as pessoas tenham acesso a um tratamento ao câncer de mama no tempo correto, no tempo mais curto, para que o câncer se torne uma doença curável. E eu já quero começar perguntando para vocês, vou começar perguntando para o Fernando, mas eu quero saber a opinião do Everton também, de falar de saúde. É custo ou é investimento, Fernando? Quando a gente está colocando dinheiro em saúde, a gente está usando esse dinheiro para um custo, a gente está investindo? Não, Cris, eu acho que quando a gente fala de custo em saúde, então a gente está colocando um recurso ali para um tratamento de saúde, para vários tratamentos de saúde, eu acho que tem um componente que aí você tem que considerar de orçamento e tudo, e acho que o Everton vai poder falar melhor sobre isso do que eu, mas eu acho que a gente tem que lembrar que é uma vida que está ali, certo? Então a gente não pode lidar com investimento em saúde como se estivesse lidando com investimento em outros setores. A gente está falando muito sobre a mudança na vida. Você investir num tratamento para um paciente é muitas vezes a diferença entre a vida ou a morte, ou entre ter a cura de uma doença ou não ter a cura de uma doença. Então acho que é uma questão que a gente tem que olhar muito diferente do que o investimento em outros setores. Isso é muito importante mesmo. Everton, como é que você enxerga essa questão? Olha, Cris, eu concordo com o Fernando. Como país, nós decidimos que a saúde é um direito social constitucional em 1988. A partir da criação do SUS, a gente decide, como sociedade, que aquilo é uma escolha e que a gente vai proporcionar isso para a nossa população. Isso tem um custo. Então, de lá para cá, a gente vem tentando vencer o desafio de fazer isso de uma forma sustentável, de como a gente oferece medidas de prevenção, medidas de recuperação de saúde, medidas de tratamento que possam atender a necessidade da saúde da população e, ao mesmo tempo, de uma forma sustentável. Agora, se a gente olha pelo lado econômico, se é um custo, se é investimento, respondendo ao que você perguntou, a gente pode olhar para o restante do mundo. As maiores economias, elas atingiram um desenvolvimento contínuo e consolidado somente investindo, enfim, não somente, mas com certeza elas precisaram investir em educação e em saúde. Todas elas têm um sistema de saúde forte. Precisa, né? E também em educação em saúde, porque Perfeito. A população também precisa ser educada
sobre como utilizar os serviços de saúde, como se cuidar, ter esse conhecimento também, né? Educação, no final, ela faz parte de todas as etapas, né? Sem dúvida. Agora, Fernando, eu queria trazer uma coisa assim para esse lado, essa questão do investimento para o lado mais familiar. Eu, por exemplo, eu tive uma amiga que infelizmente já faleceu, foi uma amiga que há 20 anos atrás descobriu o câncer de mama, passou por várias etapas, uma metástase. A Érica, aí há 3 anos, veio a falecer. Mas eu acompanhei ali, como uma amiga da família, todos os custos gerados em torno, o investimento financeiro da família, quando você tem uma pessoa com câncer, ele é muito grande. Eu queria falar um pouco sobre esse ambiente. Muito interessante essa pergunta, Cris. Muitas vezes, quando a gente fala de custo, vem para a gente só o custo do tratamento na cabeça. Quanto vai gastar no hospital, quanto que vai gastar ali para o medicamento, mas tem muitos outros custos envolvidos. Eu acho que o primeiro custo para a gente pensar é o quanto que essa doença impacta na vida daquela pessoa que muitas vezes ainda está trabalhando. Certo? É um câncer que eu tenho aí o pico da incidência entre 50 e 60 anos, que é uma idade que hoje as mulheres estão trabalhando. Certo? Então, minimamente, enquanto está fazendo o tratamento dessa fase inicial, essa pessoa fica afastada do trabalho ou fica muito prejudicada para conseguir trabalhar. Além disso, a gente tem custos relacionados ao tratamento em si. Então, mesmo que eu tenha o tratamento totalmente pago pelo Sistema Único de Saúde, essa pessoa tem que se deslocar até o hospital. Esse hospital, muitas vezes, ela precisa de 2 transportes, Às 3 vezes não transportes. é na mesma cidade, não é né? na mesma cidade, certo? Então, aí você tem um custo desse transporte. Outro custo que muitas vezes a gente não vê, que a gente não lembra, é o custo do cuidador, do acompanhante dessa pessoa, que está debilitada por conta de um tratamento, então ela precisa às vezes de um acompanhante, que geralmente são as mulheres da família que tem que faltar no trabalho, que tem que estar aí apoiando essa pessoa para poder estar junto nesses dias de tratamento. Você pensar uma radioterapia, são às vezes 30 dias seguidos que essa pessoa tem que ir num hospital fazer um tratamento. Certo? Isso tem um impacto muito importante. E além disso, a gente tem que pensar que essa pessoa, às vezes, ela perde o emprego, ela opta por sair do emprego durante esse tratamento. Por que não? E ela não consegue se reinserir no mercado de trabalho depois, porque ela é uma pessoa vista ali, como essa paciente teve câncer, ela não vai conseguir voltar para o trabalho, ela não é bem vista numa entrevista de emprego. Então tem um impacto aí social muito importante desses custos, certo? E sem contar com o custo que a gente às vezes fala, que é esse custo direto do bolso. Mesmo a gente tendo um sistema único de saúde que tem um tratamento integral, ou mesmo quem tem plano de saúde consegue ter a maior parte dos custos financiados pelo plano de saúde, você tem custo que o próprio paciente tira do bolso, às vezes um remédio para enjoo, às vezes um remédio para lidar ali com um efeito adverso, tudo isso impacta. Tudo impacta muito. Às vezes tem que fazer uma adaptação dentro de casa. Eu trouxe a Érica como exemplo, essa minha amiga, porque, por exemplo, teve que fazer uma adaptação toda na casa. A Érica em algum momento não podia mais subir, era uma casa que era sobrado, o ar-condicionado para oferecer para ela uma melhor condição ali ao longo do dia que ela fica no quarto. Vai muito além, né? E aí você elencou muitas coisas que aí acabam se tornando muitas vezes um entrave, porque a gente está num país onde a maioria das pessoas, elas não têm condições de arcar com todos esses custos ao longo desse tratamento, né? Sim, isso impacta muito na aderência. Quando você olha muitas vezes para o sistema de saúde como um todo, você percebe que existe uma coisa assim, que as pessoas faltam mais em consultas e exames que acontecem no final do mês. Porque é quando elas não têm mais dinheiro para poder pagar a passagem de ônibus. Que às vezes você fala assim, mas é tão pouco, mas para a pessoa que tem aquele orçamento contadinho, direitinho, não é pouco. Certo? Faz muita diferença. Então, assim, isso impacta muito na adesão aos tratamentos, principalmente porque o tratamento ele acontece muitas vezes ou num lugar longe de casa ou em outra cidade, certo? E isso envolve aí um deslocamento, que a gente tem várias políticas públicas de apoio para essas pessoas, mas a gente sabe que elas não são suficientes para garantir a adesão integral dessas pessoas aos tratamentos. E Everton, eu sei que tem um estudo que foi feito de um valor que se investe no SUS e que tem um retorno depois para a população. Me explica um pouco mais sobre esse estudo. Olha, Cris, eu acho que conecta muito com essa questão da desigualdade social, desigualdade de acesso à saúde que a gente está conversando, porque o que a gente conseguiu observar? Nós desenvolvemos um estudo para verificar
qual que é o retorno quando a gente aplica recurso adicional no SUS. E o que a gente verificou é que a cada real que é colocado adicionalmente no Sistema Único de Saúde, a gente tem um retorno em renda familiar de R$ 1,23. Ou seja, Olha, é uma ferramenta de redistribuição indireta de renda e potencialmente as famílias, como aquelas formadas por mães negras, chefes de família, que é uma proporção predominante na nossa população, elas tendem a ser mais beneficiadas por esse gasto social com saúde. Então, indiretamente, elas vão ter mais retorno. Por quê? Porque elas vão deixar de ter aquele gasto do bolso. do bolso delas. Isso, exatamente. E uma série de outros efeitos, que são mecanismos diretos e indiretos, que vão contribuir para a gente conseguir proteger a renda familiar, principalmente dessas famílias mais vulneráveis. Eu queria só entender melhor, esclarecer para o público de casa como que é feito esse retorno, porque assim, você gastando R$ 1 a mais, retorna R$ 1,23, mas na verdade na minha cabeça o que está vindo aqui é que, por exemplo, eu ofereço um atendimento de saúde melhor para essa mulher, eu permito, por exemplo, que ela se ausente menos de dias de trabalho, e aí com isso a renda dela é maior. É mais ou menos assim? Isso. Vamos tentar pensar num exemplo. Uma mulher que precisa buscar uma consulta especializada, precisa procurar um exame. Ela espera um exame ou ela pode tomar uma decisão de, olha, vai custar caro para mim, mas eu estou num estado de ansiedade que eu vou gastar com um exame privado, mesmo aquilo tendo uma proporção muito alta no meu orçamento familiar, aquilo vai me apertar, mas eu vou. E nisso ela se coloca em dificuldade. Então, quando o sistema de saúde é capaz de colocar recurso adicional, esse gasto do bolso não precisa acontecer. Então, aquela mulher ela tem acesso ao exame no tempo adequado, consequentemente, ela tem uma proteção financeira e ela pode usar aquela renda dela para uma série de outras coisas, para educação, enfim, para crescimento familiar, para desenvolvimento social. Então, esse é o efeito que a gente observou. Essa é a conta. E mais um exemplo que você trouxe aqui, que foi vivenciado pela Leia Silva, que foi a paciente que veio no podcast passado, que ela conta exatamente isso, que chegou um momento que eu não tinha de onde tirar o recurso, mas eu tive uma pessoa próxima a mim que falou assim, eu vou pagar para você fazer esse exame, e foi para ela um momento crucial, porque foi o momento que ela conseguiu fazer a mamografia que diagnosticou que ela estava com um câncer de mama já bastante avançado. Você sabe, Everton, que uma coisa que a gente conversou muito aqui, principalmente no primeiro episódio, onde eu recebi aqui o Dr. André Matar e a Luciana Holtz, a gente falou muito da importância de se identificar o câncer no início para que a gente ofereça uma possibilidade maior de cura para o paciente, né? Quando a gente olha para o Sistema Único de Saúde, se eu identifico esse câncer mais cedo, a gente tem um custo do tratamento desse paciente também sendo menor. Então, identificar o câncer cedo, ele é bom para a cura do paciente e também para a gestão do sistema de saúde? É isso mesmo, Cris. O que acontece? Primeiro, o mais importante é realmente garantir que aquela pessoa vai ter acesso ao cuidado de saúde que ela precisa, no caso, para o câncer de mama, no melhor tempo possível. Então, essa é realmente a prioridade. Agora, quando a gente olha para esse outro lado, né, em relação a como ficam os custos de se atrasar esse primeiro atendimento, enfim, ou essa linha de cuidado, realmente esses custos eles vão aumentando na medida em que você vai perdendo o timing daquele cuidado, né? Então, a gente vê isso quando você falha em relação à prevenção, por exemplo, ou o sistema de saúde falha em relação à prevenção, aquilo vai ter um custo adicional, porque você já vai recuperar aquela pessoa numa situação em que ela vai ter um diagnóstico já no momento em que ela vai precisar de mais cuidados e, consequentemente, aquilo vai aumentar os custos daquele atendimento. Às vezes aumenta um tempo de internação. Isso. E assim, isso tem impacto não somente para o sistema, mas como o Fernando estava colocando, também para a pessoa, né? Tem essa questão do gasto do bolso, ele é tão importante que tem um dado da OMS que diz que mais de 100 milhões de pessoas, todo ano, elas são colocadas abaixo da linha da pobreza devido aos gastos de saúde com o próprio cuidado. Então, assim, isso é realmente um aspecto muito importante. É um número muito Exatamente. grande. E quando a gente fala de custos, eu, como uma pessoa leiga no assunto, eu penso em internação, hospitalização. Mas eu acredito que a gente tem aí outros itens que formam esse custo, não só para o paciente, mas também para o sistema de saúde. A gente pode falar um pouco mais sobre isso?
Olha, a gente tem sim esses custos de hospitalização, enfim, mas é toda uma cadeia, né? Todo o sistema ele se organiza de acordo com as temáticas em relação ao ciclo de vida de cada uma das pessoas. Então a gente vai ter custos relacionados à prevenção, relacionados ao tratamento, que pode ser ambulatorial ou pode ser hospitalar, como você mesmo colocou, pode envolver ou não uma hospitalização. E a gente tem toda uma etapa que muitas vezes a gente não fala, que é de recuperação da saúde. Então, pós-tratamento, como é a questão de recuperação e reinserção dessa pessoa dentro de todas as funções que ela tem dentro da sociedade. Então tem toda uma sequência. Custo também de pós-tratamento. Sim, de recuperação, de reabilitação. Então, não para no tratamento, né? A partir do momento que aquela mulher ela recebe um resultado de remissão do câncer de mama, enfim, e a gente considera aí a cura, ela tem todo um acompanhamento, ela tem um monitoramento pós-tratamento, ela tem um período de reabilitação, a gente tem toda uma questão envolvendo todos os atendimentos que vão ser necessários para dar uma qualidade de vida, para devolver uma qualidade de vida que não volta a ser o mesmo ponto de quando a gente teve o início de todo esse caminho. E acho que uma coisa importante, Cris, é que quando a gente diagnostica precocemente, então logo no início, os tratamentos, além de eles serem potencialmente curativos, eles são muito mais baratos para o sistema de saúde e você consegue que essa mulher volte a uma vida normal, produtiva, muito mais rápido. Muito mais rápido. Se eu falo de um câncer de mama que ele é diagnosticado muito inicialmente, ele está muito pequeno, muitas vezes a cirurgia ela só tira uma seção muito pequena da mama e você consegue então que essa mulher tenha uma reabilitação muito mais rápida e que você consiga que ela se reinsira muito mais rápido de volta às atividades, que ela consiga voltar a ter uma qualidade de vida, certo? Se eu pego um câncer mais avançado, além dele gastar muito mais para esse tratamento, então a cirurgia é mais complexa, envolve mais tempo de internação, envolve mais tempo de centro cirúrgico, às vezes precisa ir para UTI, eu preciso ter aí muito tempo aí de sessões de radioterapia, a quimioterapia acaba sendo mais cara também, e essa pessoa leva um tempo muito grande de reabilitação depois, porque retirou a mama inteira, a gente indica também a reconstrução mamária, certo? Que vai acontecer num outro momento, é um custo, a reabilitação, fisioterapia, então são várias coisas que vão se somando aí. O custo emocional, o custo financeiro, são muitas coisas. E vocês trouxeram aqui nessa conversa inicial já duas questões importantes para a gente entender perdas na hora que a gente fala de investimento em saúde, que é essa questão de quanto mais cedo, menos a gente gasta. A gente propõe para o paciente a possibilidade maior de cura e menos se gasta no tratamento dessa pessoa. Aí eu já enxergo isso como uma forma, a gente já está vendo uma possibilidade de eficácia no investimento em saúde, né? Já sabemos que mais cedo a gente gasta menos. Existem outras maneiras, Fernando, que a gente possa pensar de um investimento mais eficaz em saúde quando a gente está falando especificamente de câncer de mama? Eu acho que tem muitas estratégias que podem ser utilizadas, né? Um dos conceitos que se usa muito internacionalmente, no Brasil está começando a falar, quando se fala de valor, certo? Que é eu pensar qual que é o impacto daquele recurso, tratamento, tudo, em valor para aquele paciente, certo? E valor não é apenas cura, é cura, qualidade de vida, os sintomas, como que essa pessoa consegue voltar a ter aí um trabalho, voltar a ter uma vida normal. Então a gente tem que pensar em um pagamento baseado em valor, então mudar a lógica que é hoje, tanto no público quanto no privado, eu pago por procedimento realizado, por sessão de quimioterapia feita, por cirurgia realizada, por sessão de físio. Então eu pago muito pelo que acontece e não pelo resultado daquilo ali. Então se eu fiz 10 sessões de fisioterapia ou se eu fiz 20, tá, mas foi melhor ter feito 20 do que 10? Certo? Para aquela paciente, às vezes 10 com um tratamento melhor, com um equipamento mais adequado, pode ser mais eficaz do que 20 com menos condições. E hoje a gente não tem instrumentos, pelo menos em âmbito federal, de fazer essa mensuração. Mas tem países que já fazem. Tem países que já fazem, acho que tem iniciativas ocorrendo no país. Eu acho que uma outra iniciativa importante que a gente tem no país hoje, o Ministério da Saúde recentemente lançou um programa que chama Ofertas de Cuidado Integrado, que está dentro do programa Mais Acesso Especialista, certo? Isso, a ideia dele é que você vai pagar diferenciado se os serviços conseguem fazer determinados exames e consultas que a gente precisa para diagnosticar o câncer mais rápido,
certo? Então, se além da consulta com o mastologista, o serviço conseguir ofertar a biópsia mamária, o resultado dessa biópsia, num prazo de 30 dias, eu vou pagar melhor esse serviço do que se ele Que é um fizesse... prazo que foi determinado por lei, inclusive, né? Exato. Então, acho que são iniciativas importantes Isso é para a muito gente pensar importante. num pagamento atrelado a um valor e atrelado a um resultado em saúde. Isso é muito importante, porque eu recebi um dado recente que só no ano passado, mais de 87 mil mulheres não conseguiram fazer dentro desses 30 dias a biópsia. E isso a gente sabe que é um dos exames importantíssimos para que se comece logo o tratamento. Então, você tem aí um pagamento maior para hospitais que estão conseguindo seguir essa regra imposta pela legislação. Isso, é uma estratégia que começou agora, foi lançada esse semestre, mas acredito que vai ter bastante impacto aí no futuro. Caramba, que interessante. E aí, que países a gente está falando? Você sabe algum país que já tenha esse modelo e que está trabalhando com isso, Fernando? Olha, um caso bastante emblemático que a gente sempre estuda quando está discutindo o pagamento baseado em valor é o tratamento do câncer de próstata na Alemanha, certo? Em que eles conseguem mensurar uma série de indicadores em saúde desses pacientes, certo? Para poder indicar um pagamento melhor para os serviços que fazem um melhor tratamento. Que ótimo. E Everton, você enxerga que, claro, o Fernando trouxe esse exemplo já do pagamento da biópsia, essa realização em 30 dias, mas você enxerga esse pagamento por valor se expandindo ainda mais aqui dentro do nosso país? Eu vejo sim que a gente tem progredido aos poucos, mas sim. A gente tem uma experiência, há alguns anos, que a saúde suplementar vem implantando um programa de desenvolvimento de pagamento de cuidado baseado em valor. E além disso, a gente já teve no SUS também experiências relacionadas tanto na atenção primária quanto na atenção especializada. E é isso, a gente precisa testar até que ponto experiências internacionais, como essa da Alemanha, como também o próprio sistema de saúde do Reino Unido, que é onde a gente se inspirou muito para criar o SUS, o quanto que essas experiências elas podem ser utilizadas, podem ser absorvidas e adaptadas, porque o nosso sistema de saúde ele tem, né, uma série de outras características que a gente precisa pegar essas experiências e adaptá-las para que elas façam sentido aqui com a gente. Sentido dentro desse país que tem uma dimensão continental, mais de 200 milhões de habitantes e um dos países mais desiguais do planeta, né? Então... E só uma coisa, Cris, quando você fala de gastar melhor, tem uma mensagem importante para a gente refletir que esse gastar melhor não é para você poupar recursos, porque a gente sabe que o SUS ele precisa de maior investimento, de mais financiamento. Isso é importante que você traz. Isso, mas quando você consegue gastar melhor, você amplia a quantidade de pessoas que podem ter acesso a cuidado também, ou então você melhora a qualidade do cuidado que você pode oferecer para aquelas pessoas. Então, se você consegue otimizar aquilo que você tem disponível, consequentemente você também consegue beneficiar melhor as pessoas que têm necessidade. E quando a gente olha para essas possibilidades, a gente está falando aí de políticas que podem ser implantadas em curto prazo, ou a gente está falando em médio ou longo? A gente vai enxergar isso no Brasil? Você tem uma perspectiva daqui 10 anos, daqui 5 anos? A gente já começa a ver isso muito perto. Então, como a gente já teve essas experiências, como eu falei da atenção primária, da atenção especializada, a tendência é que a gente comece a fazer isso de uma forma mais frequente. E nisso você escolhe algumas áreas estratégicas e que são prioritárias para o desenvolvimento e começa a aplicar esses modelos. Então, assim, vamos tentar sair de uma lógica de pagar por procedimento, por produção, que não beneficia a qualidade do cuidado, não beneficia o resultado em si, porque quanto mais você produz, mais você está registrando procedimentos ali. Sim. Nessa lógica, você não guarda nenhuma relação com qualidade e com resultado. Quando você traz indicadores que possam beneficiar essa lógica, aí sim tudo começa a fazer mais sentido para o paciente, no caso, né? Ele tem mais benefícios nesse caso. E aí, a tendência é que a gente possa experimentar isso no nosso sistema de saúde cada vez mais e, assim, mudar um pouco essa questão da forma de financiar e, enfim, acredito sim que isso possa ser feito no curto prazo. Fernando, eu vi que você concordou. Você tem mais alguma coisa que você queria trazer para a gente desse assunto? Não, eu acho que a perspectiva da gente mudar esse modelo de financiamento, acho que tanto no público quanto no privado, ela está muito urgente, certo? E é uma discussão que é mundial, certo? Eu acho que um ponto importante para a gente
Pensar não é porque o Brasil precisa fazer o gasto melhor em saúde. O mundo está discutindo isso. Porque o gasto em saúde ele só aumenta, a população envelhece. Certo? A população que envelhece, ela gasta mais do que a população mais jovem, isso é natural. Certo? Então a gente precisa ter um gasto melhor em saúde. Então todos os países do mundo, eles têm discutido qual que é a melhor forma de eu investir esse recurso, porque o recurso ele não é infinito em lugar nenhum. Certo? Você tem um limite do que cabe dentro de orçamento. Certo? Então isso tem essa discussão sobre como pagar melhor e qual que é o melhor investimento para a gente fazer para cada doença, certo? Isso está colocado no mundo. Então acho que a gente está aí num momento sim que tem bastante oportunidade da gente criar esses novos modelos, testar e implantar. Eu acredito que a gente vai ter aí nos próximos anos muitas mudanças na forma de financiar a saúde no país. E uma das coisas que me preocupa bastante, que eu queria saber de vocês, é com relação, acabei de citar essa questão da desigualdade no Brasil, né? A gente tem muitos entraves e a gente sabe que, por exemplo, se eu pegar uma mulher aqui em São Paulo, mesmo que ela esteja utilizando o SUS, não vou nem trazer a rede privada, e uma mulher no Nordeste brasileiro, a jornada de tratamento de câncer de mama dela é muito diferente. Eu queria saber de vocês, vou perguntar primeiro para o Everton, como é que você enxerga que a gente possa melhorar os nossos investimentos em saúde para que a gente diminua a desigualdade existente no nosso país quando o assunto é o acesso ao tratamento? Olha, Cris, isso é muito interessante porque a gente precisa olhar realmente para essa questão da desigualdade. A forma da gente conseguir compreender isso melhor é verificar quem está tendo acesso, em qual tempo está tendo acesso e quais são os fatores, o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que estão envolvidos em relação à vulnerabilidade. Então, essa mulher que você traz aí para a gente como um exemplo em relação a como se dá a jornada do cuidado para ela no Nordeste, com certeza ela tem uma série de determinantes que levam ela a um estado de vulnerabilidade. Aí eu falo vulnerabilidade em relação à renda, em relação à localização geográfica, né? Porque a gente tem toda essa questão do deslocamento que o Fernando trouxe, e a etnia, né? A etnia e raça, que é um dos fatores muito importante para a gente. A gente vê que a vulnerabilidade em saúde é muito mais pesada para a população negra. Então, tudo isso forma um conjunto de fatores para os quais a gente precisa olhar e falar, vamos direcionar os nossos recursos de uma forma mais estratégica. A gente tem mais vulnerabilidade aqui, então a gente precisa olhar para o que a gente chama de disparidade social e tentar controlar isso de uma forma melhor e combater também para que a gente traga um cuidado semelhante, né, equitativo, vamos dizer, para esses dois exemplos que você trouxe. O quanto isso é importante, né, Fernando? Que a gente possa ter esse olhar. Não, é fundamental, Cris. A gente precisa ter, o Ministério tem trabalhado muito nessa linha de justamente olhar para as regiões de saúde, certo? Que são um grupo de municípios em que a gente entende, pelos conceitos do SUS, que devem conseguir garantir a integralidade do cuidado daquela paciente, certo? E tem olhado para isso. Tem regiões que, assim, são assustadoras, assim, a falta de serviços, certo? E é um problema que ele não é fácil de resolver, porque nesses locais são os locais onde tem menos médicos, às vezes certo? Onde não tem hospital, dinheiro, onde não tem o equipamento para fazer a biópsia, onde eu não tenho radioterapia. Então, são investimentos que são necessários e tem sido bastante importante olhar para a região de saúde, junto com os secretários de saúde municipais e estaduais de saúde, para poder falar o que eu preciso para essa região ser suficiente. E o Brasil melhorou muito nos últimos anos. Eu acho que é um ponto importante, assim, se a gente olha para o quanto aumentou a quantidade de serviços, principalmente no interior do país, isso aumentou muito nos últimos anos, certo? Mas é um processo aí de longo prazo. A gente vai ter aí uma necessidade de investir mais nesses locais. E eu acho que tem um ponto importante que o Everton trouxe aqui agora para a gente, certo? Que é essa questão das desigualdades étnico-raciais, que são muito importantes também, certo? Porque o acesso é desigual, mesmo numa cidade como São Paulo. Se você olha as mamografias feitas, se você olha as consultas, o acesso até chegar na alta complexidade, ele é muito desigual. As mulheres pretas e pardas não conseguem o mesmo acesso que as mulheres brancas, certo? Isso tem que ser discutido e tratado, porque às vezes não é só recurso. Não é certo? só recurso, tem uma barreira que é racial. Pensar em como combater esse racismo institucional do setor. A gente trouxe aqui no episódio anterior a Leia Silva,
que é uma paciente de São Paulo, uma mulher negra, e ela contou pra gente o quão difícil foi a jornada dela de tratamento, porque inicialmente os médicos se recusavam a tocá-la. E a gente sabe, existem pesquisas que quando fazem o recorte raça-cor, os pacientes negros são os que menos ficam tempo dentro do consultório, são os que menos têm acesso ao tratamento mais rápido, são muitos os entraves e não é só dinheiro, não é só colocar dinheiro, a gente precisa também desconstruir vieses e comportamentos para que a nossa população consiga ter acesso a um tratamento digno, que é de direito, né? Não, é fundamental isso. Então, assim, são investimentos tanto de recursos financeiros para eu ter ali aquele equipamento, mas também da gente mudar essa cultura para conseguir garantir esse acesso. Isso passa por fazer um horário diferenciado de atendimento para que as mulheres trabalhadoras consigam fazer o exame necessário, certo? Ter uma política aí de transporte para que essa pessoa consiga ir fazer o exame e depois o tratamento, certo? São várias coisas que precisam estar previstas numa política, porque senão a gente não vai combater essa desigualdade. Não vamos. Everton, Fernando, estou muito feliz com essa conversa. Muito obrigada. Para mim foi um prazer imenso receber vocês aqui, ainda mais que vocês vieram de longe para a gente bater esse papo. Fiquei muito feliz, a gente esclareceu muita informação. Cris, muito obrigado aí pelo convite novamente. Estou muito feliz com essa conversa que nós tivemos. Cris, eu adorei nosso papo. Achei que a gente conseguiu esclarecer e trazer muita informação que é importante, principalmente para a gente conseguir mostrar a importância de você ter um sistema único de saúde fortalecido, bem financiado. Então, foi um prazer realmente, eu fico feliz de ter ficado aqui com vocês. Sim, esse é o nosso objetivo aqui. Então, eu quero agradecer o Everton, o Fernando, quero agradecer você que está acompanhando esses episódios aqui com a gente. Quero te dizer, a gente tem um combinado, não perde o próximo episódio, não assistiu os anteriores, vai lá, retorna, se atualiza, o pessoal tá gostando, os comentários estão ótimos, porque a gente está aqui trazendo informação, fazendo programa para trazer para você soluções sobre a jornada do câncer de mama. No próximo programa eu vou trazer, já que eu já falei de soluções, então vamos trazer mais soluções? Soluções para os inúmeros desafios num tratamento aí equânime de câncer de mama. Fica comigo, até lá!